Olá pessoal do Prisma, tudo bem? Hoje no nosso Filosofia em Foco, eu pretendo falar com vocês um pouco sobre os pensamentos do filósofo Tales de Mileto, considerado por muitos o primeiro filósofo do Ocidente. Ele viveu há muito tempo atrás, nós podemos enquadrar o seu período de vida entre as últimas décadas do século VII e as primeiras décadas do século VI a.C. Esse filósofo, durante a sua existência, ele se debruçou em busca de uma resposta que pudesse tranquilizá-lo no que diz respeito à origem de todas as coisas. Ele é considerado um filósofo da physis. Para ele, a physis seria o que hoje nós compreendemos como sendo a natureza, e ele buscou incessantemente compreender de onde vieram todas as coisas que compõem a physis, que compõem a natureza. A novidade trazida pelo Tales de Mileto é que ele se desvincula de todas as interpretações que haviam e eram consagradas na sua época, associadas à origem da natureza, que aproximavam essa questão de uma ação divina criadora. Lembremos que os gregos eles possuíam uma religião politeísta formada por vários deuses, e o povo grego interpretava a origem da natureza em função da ação desses deuses por inúmeros fatores, dos quais podemos falar em outra oportunidade. O que então traz de novidade o Tales de Mileto? O filósofo Tales de Mileto desenvolve argumentos embasados apenas no exercício da sua razão, do seu pensamento, na utilização do logos, para tentar compreender a origem de todas as coisas. E ele opta por um caminho que, do ponto de vista da racionalidade, parece óbvio e que dará a ele condição para interpretar a criação da natureza de uma maneira completamente rompedora das tradições e dos costumes até então pré-definidos. Na opinião do Tales de Mileto, a origem de todas as coisas, o princípio, a arqué, encontra-se no que ele denomina como sendo a água. Portanto, nós podemos entender, analisando o pensamento desse filósofo, que ele compreende a umidade das coisas como sendo o princípio de tudo que existe, naquilo que ele chama de physis, naquilo que ele compreende como sendo a natureza. O filósofo Aristóteles, comentando essas descobertas do Tales de Mileto, compreende a lógica que existe por detrás dessa afirmação e chega a dizer de maneira bastante rotunda e direta o seguinte: aquilo do qual procedem originariamente e no qual acabam por encontrar a sua razão de ser todos os seres existentes. Essa definição dada pelo Aristóteles ao comentar o pensamento do Tales de Mileto é uma definição bastante apropriada para aquilo que nós chamamos agora, inspirados no Tales, de princípio de arqué. Portanto, continua dizendo o filósofo Aristóteles, uma realidade, o princípio arqué, é uma realidade que permanece idêntica durante a transmutação das suas decisões, das suas formas de ser, do seu entendimento, das suas vontades. À medida que o princípio originador de todas as coisas cria as coisas, ele se mantém estável, ele não sofre transformação, ele permanece o mesmo, como sempre foi, como sempre será. Essas afirmações do Aristóteles, elas fortalecem ainda mais a ideia que o Tales esboça no seu pensamento de que o princípio está vinculado a uma realidade única, indivisível, imutável, chamada por ele de realidade úmida, de água. Podemos então pensar nesse princípio a partir dos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, o princípio vislumbrado e que pertence ao pensamento do Tales de Mileto
seria, na sua opinião, a fonte e a origem de todas as coisas. Também, esse princípio seria o ponto para o qual toda a natureza caminha e no qual e sobre o qual, em algum momento lá no futuro distante, encontrará o seu repouso, encontrará o seu descanso, encontrará o seu último estágio de existência. Também, sobre o princípio, sobre a arqué, o Tales de Mileto entende que ele seja não só criador, mas que seja cuidador daquilo que cria. É o que dá respaldo às necessidades de tudo o que foi criado, às necessidades da natureza, a partir das próprias leis que regem essa natureza. Podemos então, se tivéssemos que encontrar uma definição apropriada para o princípio, para a arqué, que representa o pensamento do Tales e de todos os outros filósofos da Physis que virão após ele, uma boa definição seria a seguinte: o princípio pode ser definido como sendo aquilo do qual tudo provém, aquilo no qual tudo termina e aquilo pelo qual são e existem e subsistem todas as coisas. É uma definição curta, mas que consegue absorver nela toda essa aspiração representada pelo pensamento do Tales de Mileto. Ele e os demais filósofos da Physis, que virão logo a seguir, estão convencidos de que é possível explicar a origem da realidade sem que para isso tenha-se que buscar referências na religião, nos mitos. Se por um lado já existiam versões da origem das coisas, inclusive associando essa origem com a realidade úmida, com os oceanos, por exemplo. No contexto dos mitos gregos, agora nós temos uma reflexão puramente lógica, bem estruturada, bem organizada, bem arquitetada, amparada no logos, na razão humana, que dá uma explicação plausível sobre a realidade da criação. A diferença, portanto, entre o Tales e esses demais autores que também apostaram por explicações sobre a origem das coisas está no fato de que ele usa a razão e os demais estão apegados quase que exclusivamente a mitos, a fábulas, a metáforas, e não à razão, e não ao pensamento, e não ao raciocínio lógico dedutivo. Bom, o Tales é um pensador interessante, porque é um pensador que pesquisa a Physis, ou a arqué, o princípio da Physis, mas também é interessante porque a ele são atribuídas outras questões, como, por exemplo, um dos elementos que compõem a geometria clássica, e também a ele é atribuída a capacidade de que, isso segundo a tradição, após longos estudos, ele foi capaz de prever um acontecimento astronômico importante, que foi um eclipse, que possivelmente aconteceu por volta do ano 585 a.C. Tanto esse elemento que constitui a geometria clássica quanto essa previsão de um eclipse nos revelam um pensador astuto, um pensador apegado àquilo que nós conhecemos como ciência e um pensador aberto a realidades que estão muito além do seu tempo. Bom, por fim, nós devemos esclarecer que essa água da qual nos fala o Tales, ao afirmar que ela é o princípio, a arqué de todas as coisas, da physis, da natureza, ela não pode ser confundida com a água que bebemos, a água física. Na verdade, essa água é a umidade originária da qual todas as outras realidades se originam, inclusive a própria água que bebemos. A água é uma das criaturas que provém desse processo originário, criador, desenvolvido pela umidade primordial, pela água primeira, por essa realidade que beira a ideia de divindade. Deus, na concepção que nós hoje temos, poderia perfeitamente ser confundido com a ideia de água de princípio primordial que existe no pensamento do Tales de Mileto. Eu espero que essas ideias alimentem um pouco o pensamento de vocês.
O Tales é um pensador importante, ele é o primeiro, como nós dissemos no começo desse vídeo, o primeiro pensador do mundo ocidental, e ao exercitar o seu pensamento, a sua capacidade de raciocínio, o seu logos, ele nos convida a fazer o mesmo. Portanto, sejamos corajosos como Tales e não nos apeguemos às explicações que são tradicionais e que estão aí constituídas há muito tempo. Estejamos sempre abertos a novas interpretações e busquemos exercitar ao máximo o nosso raciocínio para escapar da armadilha da comodidade, que às vezes a nossa vida corrida ou o ritmo, né, frenético com que as coisas acontecem impõe a nossa existência, diminuindo as nossas condições, sobretudo no que diz respeito ao fato de sermos seres racionais. Valeu, gente. Nos vemos na próxima. Estejam bem e cuidem-se nesse período difícil que estamos vivendo.